Boa noite. Influenciado pela família nas artes, ele começou na pintura, mas acabou seduzido pelo jornalismo. Nos últimos 50 anos, criou e dirigiu publicações importantes, escrevendo parte da história política e da história da imprensa no Brasil. Mino Carta, pintor, jornalista e escritor, é o convidado do Roda Viva esta noite. De fato, sobre dia e mês do meu nascimento, existem controvérsias. Nada que mexa com o mundo, está claro, mas quanto basta para criar alguma confusão entre os mais chegados e me livrar das festas de aniversário. Meu pai era professor de História da Arte. Minha mãe se dedicava aos afazeres da casa com um pronunciado talento para a cozinha, alegando vocação dramática não realizada por obra do descaso do marido, a quem se esmerou em redarguir vida adentro por falta de compreensão e incentivo. Quanto a mim, sou autodidata em tudo e por tudo. E virei jornalista. No esboço de capítulo das memórias, Mino Carta descreve uma lembrança de infância que pertence tanto a ele próprio quanto ao personagem narrador de seu primeiro romance, O Castelo de Âmbar. Também sem data certa de nascimento, setembro de 33 ou fevereiro de 34, Mino Carta é de Gênova, na Itália. Chegou ao Brasil em 1946, aos 13 anos de idade. Em 1950, dividido entre os pincéis e a máquina de escrever, acabou escolhendo o jornalismo, mas sem abandonar a pintura. Nos 50 anos que se seguiram, ele criou e dirigiu revistas como Quatro Rodas, Veja, Senhor, Isto É, Jornal da Tarde, Carta Capital. E dessa experiência construiu uma visão crítica da política brasileira e da atuação da imprensa na política brasileira, que agora ele coloca no Castelo de Âmbar. O romance é baseado em fatos reais e os personagens são tratados com pseudônimos. Mas a sátira e fina ironia do texto oferecem os elementos que ajudam a desvendar políticos, presidentes, jornalistas, personagens reais da recente história política do Brasil. Uma história que se mistura à própria história profissional desse jornalista, pintor e agora escritor. Para entrevistar Mino Carta, nós convidamos Dora Kramer, colunista de política do Jornal do Brasil, Ziraldo, diretor da revista Bundas, Paulo Henrique Amorim, do programa Conversa Afiada, aqui da TV Cultura, Reinaldo Azevedo, jornalista do site Primeira Leitura e da revista República. Nós convidamos também o nosso caro Tão Gomes Pinto, diretor de redação da revista Imprensa. Como você sabe, o Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Para você participar do programa, o nosso telefone aqui em São Paulo, o código da cidade 11, é o 252-6525. O fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Mino Carta. Boa noite, Marcon. Queria começar pelo seu livro. Na repercussão que ele teve, pelo fato de citar pessoas aparentemente reais na parte, digamos, memorialística, né? Supostamente memorialística de um personagem fictício. E por tratar num conto supostamente fictício de pessoas mencionadas com seus nomes reais, você acha que isso, de alguma forma, embaçou a avaliação do produto, assim, do seu trabalho, efetivamente? Porque fala-se muito mais disso do que, efetivamente, da história em si e do romance em si. Bem, eu acho que talvez seja normal que a repercussão comece por aí, se repercussão há. Mas, de certo, eu creio que o que interessa mesmo é a história no seu conjunto. E, para tanto, é escrever, que os leitores julguem, naturalmente. E por que é que você, digamos assim, tem à sua disposição a publicação que você faz, a Carta Capital, combativa ali e disponível, se lançou a escrever alguma coisa que tem um lado de romance, mas tem um lado também de, digamos assim, fatos reais, nesse formato do livro e do romance?
Talvez estivesse trafegando a tempo entre o fígado e a alma essa vontade de escrever algo a respeito da minha existência, mais profissional, naturalmente. Mas não me sentia vontade para escrever memórias. Por quê? Porque não me julgo à altura das memórias. Acho que as memórias cabem a pessoas muito importantes. E eu não acredito ser tão importante assim. Então, eu optei por uma solução que, segundo o Nerlando Beirão, que é uma pessoa muito amiga e muito generosa, foi um recurso para conferir às personagens um aplomo que, na realidade, eles não têm. Eu gostaria de poder responder assim, mas, na verdade, não é. Não é. Eu achei que a história poderia valer por si e a parte, digamos assim, que envolve os jornalistas e também os políticos, no fundo interessa mais aos políticos e aos jornalistas do que aos leitores em geral. Quer dizer, em outras palavras, é algo como se a gente pudesse ter duas leituras do livro. Nós aqui, que de alguma forma temos curiosidade de identificar se fulano é fulano e ciclano é ciclano, lemos assim. E há uma outra possibilidade de leitura que seria da história pura e simplesmente? Eu acho. Pelo menos eu gostaria muito que fosse assim. Agora, devo te confessar, Marcon, que houve algo nessa história toda que me surpreendeu de alguma maneira. Que foi, li nos jornais que 31 pessoas convidadas para esse programa acharam por bem não comparecer, quer dizer, se recusaram o convite. Eu tenho até certeza que muitas delas tinham ótimos motivos, outros compromissos, um encontro com a namorada, dor de dente, torceram o pé, enfim, bons motivos. Mas acredito que alguns entre eles ficaram realmente constrangidos. Ou porque têm simpatias com as minhas ideias, mas não podem deixar clara essa simpatia, porque senão o patrão ficaria chateado, né? Ficaria agastado. Ou porque realmente temem um debate, né? Agora, não sei porquê, me parece que eles agem como a confirmar um certo teorema, que no fundo está implícito no livro, e que evidentemente não envolve todos os jornalistas, mas envolve muitos, evidentemente. Tanto que 31, parece que é o recorde aqui, né, de recusas. Consta. Consegui superar nisso o Antônio Carlos Magalhães. Mas eu acho importante dizer o seguinte, que, veja, eles confirmam a convicção de que nada como o silêncio para que as coisas possam ser encaradas como se não tivessem acontecido, né? Tanto que, você veja, o meu livro não teve repercussão alguma, pelo menos por enquanto, nos órgãos da chamada grande imprensa, excluído o Jornal do Brasil, que foi até generosíssimo comigo. Agora, é estranho esse conceito, né, desenvolvido por jornalistas, né? Dizer, o silêncio para matar a repercussão, né? Só deixa eu concluir isso, porque é uma coisa que eu queria realmente dizer. Agora, veja, os fatos estão aí, né? Hannah Arendt dizia que quando eles não são relatados, vão ao fundo do mar e nunca mais serão recuperados. Mas talvez não seja o caso, porque o meu livro teve uma tiragem inicial de 10 mil exemplares e está esgotado, em menos de um mês. Então, o fato existe. Então, por que não discuti-lo? Vai ver até para baixar uma lenha firme, né? Pino, vamos então debater um pouquinho, se a minha questão não for muito tosca, vamos lá. A revista República deu uma entrevista com você em novembro, você foi capa da revista. Sim. Num tratamento que me parece, não vou dizer generoso, porque você merece, acho que a altura do seu talento. Generoso. Agora, nessa entrevista, você chama o diretor de redação da Folha, o Otávio Frias Filho, você diz lá no dado momento, o Otavinho é uma besta, um ser subdoloso, do Roberto Tivita você diz que ele é um pilantra, e fala de outras personagens também, do Lula, etc. Agora, eu te diria muito tecnicamente, sem entrar no mérito se um é besta e o outro é pilantra. De todas as críticas que você fez, as duas que poderiam enquadrar a revista, inclusive na lei de imprensa vigente, pode não ser a melhor, mas é a que temos.
e se vier outra, eu acho que pilantra e besta continuam passíveis de processo, pelo menos, pelo qual o diretor de redação responderá solidariamente, como você bem sabe. E a revista fez aquilo que me parece óbvio, que foi ouvir as duas pessoas dizendo assim, olha, o senhor Minocarta deu uma entrevista aqui, disse, você é besta e subdoloso, e disse que o senhor é um pilantra. Né? As duas pessoas responderam à sua maneira. Né? Um deles, o Roberto, disse que você está com a memória fraca ou coisa parecida. Mas isso não é usual, não. E o Otávio... Claro. Não é, infelizmente não, né? Ouviu o outro lado, infelizmente não é. O Tom Gomes poderia ter feito isso comigo e não fez. Claro. E vocês fizeram, então não está certo isso aí, não. Não tem nada que contar antes do Mini publicar. Falou, está falado. Achei horrível. Eu também não gostei. Eu queria assegurar o meu direito de terminar uma pergunta, com certeza. pelo menos, porque senão cai numa puta confusão que não resolve Não, nada. mas eu estou... Não, a gente até pode debater depois, mas deixa eu fazer a pergunta. Muito bem. As duas pessoas responderam, essa resposta está na introdução da entrevista e depois você segue falando aquilo que você tão brilhantemente bem fala sobre todas as coisas, sobre tudo. Bom, no editorial da sua revista, Carta Capital, da revista que você dirige, você dá uma desancada na revista República, dizendo que ela inovou, né, no procedimento ao ouvir as pessoas atacadas. Primeiro que não inovou, porque as revistas estão cheias disso, né, de a pessoa atacada vai e responde. E o que me parece que seria uma de Groucho Marx. Né? Quer dizer, há um silêncio notório e gritante sobre o seu livro, e a revista que aceita não te convidar para ser sócio, mas que, de algum modo, pretende fazer par, ainda que menor, ao seu brilho, ao seu talento, você desanca a revista. O que parece é que você, assim, escolheu o papel da vítima triunfante. Eu nunca vi uma vítima tão triunfante. Quer dizer, você é brilhante, reconhecidamente brilhante, diz nesta entrevista que sempre fez tudo o que quis nas redações e nos jornais e nas revistas, e lhe sobra ainda o lugar da vítima. O que é muito confortável, porque uma vítima brilhante como você, ora, quem é que se atreve a ser o seu algoz? Ninguém. Eu agradeço todos os seus elogios, achei fantásticos. Fiquei enaltecido com eles. Não. Mas... Outros melhores já o fizeram. Não sei. É claro, já ouvi elogios, mas ouvi mais críticas do que elogios. Mas, de qualquer maneira, é a primeira vez na minha história de jornalista que eu leio uma entrevista na qual pessoas que foram eventualmente criticadas e até muito asperamente criticadas pelo entrevistado são ouvidas concomitantemente. Esse é o ponto. Eu acho que eles tinham direito de resposta, sim, claro, numa repercussão procurada até pela própria revista, mas não publicadas as respostas deles na própria entrevista, juntamente com a própria entrevista. Você acha que isso é mau jornalismo? Eu acho. Não é um perfil, né? Eu acho. Não é um perfil. Não é um perfil. Então, para dar o direito de resposta da mesma edição, tinha que dar a ele o direito de tréplica na mesma edição. Bom, aí inicia-se um debate que não acaba nunca. Não, claro, é evidente. Mas aí é inescapável. Claro. É inescapável, ao meu ver. Desculpe, hein? Agora, eu não desanquei. Na verdade, eu estou sendo surpreendido também, até pela posição do Paulo. Não, claro, veja. Agora, não era um perfil, veja, não era um perfil. A sua não? Era uma entrevista. Era uma entrevista. Eu acho que, tecnicamente, a discussão é a seguinte. Numa entrevista, o direito de resposta sucede à publicação da revista. Há um desconhecimento técnico, agora eu não quero chatear o programa, mas há um desconhecimento técnico que diz a lei de imprensa. Se eu tenho uma pessoa, porque isto é claramente classificável como injúria, se tiver algum advogado presente que diga, isto é injúria. Você desqualificar a posição de alguém, dizer que ele está errado é uma coisa, você chamar alguém de besta é outra coisa. Não. Claro. Ou de pilantra. O problema é se numa entrevista cabe o direito de resposta na mesma edição da entrevista. Esse é o ponto. Mas, de qualquer maneira, desculpe, eu não desanquei a revista República. Eu achei o seu verbo exagerado. Você termina, absolutamente. A revista é o exemplo de que os patrões, como é que é? Diz lá, tem sido uma réplica dos empresários da mídia. Fosse o Pitágoras, diria que o teorema ficou, o seu teorema mas é de que isso não é desancar, né? Não é desancar. Ora, Mino, considerando o que você pensa dos patrões, Considerando o que você pensa habitualmente dos patrões e diz nesta revista, inclusive, colocá-la como uma revista que puxa o saco dos patrões é desancar.
Não, no caso, Ou que se eu preocupe acho em ouvir que exclusivamente os eu patrões? acho que houve uma preocupação. Estranhamente foram ouvidos os empresários da comunicação e não Lula, Quércia, outros que tinham sido citados na entrevista. Mino, então, eu queria pedir, antes da gente continuar a entrevista, que é registrar a chegada da Maria Bonomi, artista plástica, que era a nossa convidada, já que se mencionou aqui o fato de que várias pessoas não puderam participar. A Maria Bonomi pôde participar, chegou um pouquinho atrasada, mas está aí. E queria fazer um apelo, que eu acho que não é para fugir da discussão, não. Eu acho ótimo quando o programa esquenta e vira uma polêmica, mas é apenas nós lembrarmos que nós estamos falando para uma audiência enorme em que essa questão jornalística é pertinente, sem dúvida nenhuma, mas não é a única questão a ser discutida, porque todos nós aqui que somos jornalistas gostaríamos também de opinar e discutir, poderíamos estabelecer um amplo debate até sobre a lei de imprensa. Mas eu acho que tem outras questões, senão a gente vai ficar nesse ponto específico. Se não estou enganado, creio que o ponto de vista tanto do Reinaldo quanto do Mino já foi registrado. Mas, à vontade, se alguém quiser tocar para diante. Então, eu queria fazer uma colocação ao Mercúcio Parla. Porque Mercúcio Parla domina esse livro de uma maneira irresistível, eu diria, brilhante. Só vamos esclarecer, então, desculpe te interromper. Mercúcio Parla é digamos assim, o personagem que escreve o livro, né, que conta as suas memórias. Conta as suas memórias. Claramente inspirado em Mino Carta. Eu, por enredo, pelo destino, por razões de realidade virtual, trabalho na revista Jornalistas, que é a revista Imprensa. E ali sou até obrigado a tecer considerações sobre colegas de profissão, criticando alguns, chamando a atenção de outros, elogiando outros. E eu publiquei recentemente, no último número da revista Jornalistas, um editorial onde eu digo que Mino Carta, ou Mercúcio Parla, é o melhor jornalista brasileiro dos últimos 50 anos. Eu poderia ter dito 150, 225, porque é o que eu acredito. Eu acredito que a comparação sua, me parece, só pode ser feita com relação a Líbero Badaró, que por coincidência também nasceu na Ligúria, deve ter um castelo de âmbar lá perto, tal, e que morreu no Brasil com a famosa frase: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Ele tinha o direito de sonhar. No último suspiro, as pessoas têm o direito de sonhar. Né? Então sonhou que morria um liberal, mas não morria a liberdade. Por coincidência, ele foi assassinado por ordem de um ouvidor chamado Japiaçu. Que não tem nada a ver com o nosso amigo. É um detalhe. Cuidado com o Japiaçu. O que eu queria dizer a você é o seguinte mesmo. Perguntar em primeiro lugar o seguinte: o que você acha das novas mídias que estão surgindo? Fala-se muito em democratização da mídia, democratização da informação. Sim. Cria-se aí instrumentos, internets, e-mails, telefones celulares. Hoje, cada brasileiro, daqui a pouco, vai ser portador de alguma lombriga e de um telefone celular, tá vendo? Você não acha que estamos prestes a uma revolução na comunicação? Ou seja, essa sua teoria e essa sua posição justificadíssima de que os mandarins da imprensa são os donos dos jornais, são os sacerdotes que dão a opinião pública, e no Egito os sacerdotes é que mandavam, aos poucos serão minados por essa nova sede de informação. Por exemplo, o brasileiro hoje não é que seja um povo
sem conhecimento. Nós temos capacidade de bater faltas, por exemplo, a média distância, por exemplo, o Rogério, o goleiro do São Paulo, faz isso com grande habilidade, né? Verdade. Mas o brasileiro pode estar sendo ou saltando para um patamar novo na comunicação ou se boçalizando em massa. Qual a sua opinião a respeito disso? A minha opinião a respeito disso é que esses instrumentos estarão a serviço dos medalhões. Imagino que todos aqui tenham lido um conto de Machado de Assis, intitulado Magistral, essa figura universal, intitulado A Teoria do Medalhão. É o título do conto. E o conto é o seguinte: um pai chama o filho que completa 21 anos e lhe ministra uma aula para ser medalhão. Como? A previsão dele é uma idade correta para se tornar medalhão é 45 anos. Embora possa ser admissível que ele só chegue a tanto aos 60 ou mais, ou até menos, mas isso, digamos, 25 anos, por exemplo, que é possível ser medalhão aos 25 anos, no entanto, é coisa para gênios. E qual é a receita? A receita, em primeiro, jamais tenha ideias próprias. Repita exaustivamente as ideias colhidas pelas esquinas. Repita e trabalhe sobre elas, fugindo da imaginação e buscando evitar a solidão, porque a solidão é muito propícia para a reflexão. Então a reflexão é perigosa, porque de repente vem uma ideia. Fuja sistematicamente da imaginação, né? Use um vocabulário, estou tentando repetir Machado, simples, tíbio, apocado, sem toques de clarim. Isso é fundamental. Agrade a todos sistematicamente, que você obterá grande repercussão e respeito geral. Agora, use as locuções mais triviais, né? Lugares comuns, mais nefandos, e as fórmulas consagradas. Ao cabo, o filho pergunta, e o riso? Dá para dar uma risadinha de vez em quando? O pai diz, sim, claro, lógico. Mas fuja sempre da ironia. Não use a ironia, que é feição própria dos céticos e dos desabusados. Isso é textual. O Minor. Mercúcio era um deus grego. Mercúcio? Não, Mercúcio é uma personagem de Shakespeare. Ô Mino, para quem não conhece... Paga estupidamente pelos erros dos outros. Para quem não conhece você e não teve ainda a possibilidade de ler o seu livro, vamos tentar... Eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo do que eu suponho seja uma ideia que acompanha todo o trabalho, que eu não sei se é um romance, se é uma reportagem, me permito não entrar nesse capítulo perigoso da classificação. Mas eu imagino que você tratou nesse trabalho, nesse texto, das relações entre o poder e a imprensa no Brasil, da forma pela qual você pôde testemunhar. Certo. Você milita na imprensa brasileira já há algum tempo. Desde sempre. Desde sempre. E a minha pergunta é a seguinte, o seu balanço, se você se permitiu nesse livro fazer um balanço, o seu balanço é que nós melhoramos ou pioramos e por quê? Posso apenas concluir a resposta anterior? Claro, por favor. Não, eu queria dizer que essa invasão essa invasão dessa arte nova, dessa virtualidade desembestada, etc. e tal, só aproveita a criação de mais medalhões, eu acho.
Quer dizer, é a transformação no plano virtual da teoria da aplicação da teoria do medalhão. Quer dizer, as fontes, os mandarins, os sacerdotes eles vão dirigindo... Transferir para o plano virtual esse poder. Essa receita. Você não acha que é uma democratização? Não, eu acho até que no Brasil não tem democracia, imagine você. Mas para responder a ele, o balanço. Bom, o balanço. Eu acho que piorou bastante. Claro que melhorou do ponto de vista tecnológico, né? Houve um avanço tecnológico extraordinário. Eu me espanto ao verificar que a minha modesta redação, a Carta Capital, está toda computadorizada. Então, todo no computador, menos eu, naturalmente. Eu vi ainda lido como o velho Olivetti. Por que naturalmente, Mino? Por que naturalmente? Porque sou um pobre velho, infeliz, incapaz, um coitadinho, entende? Não dá, é uma coisa mais forte do que eu, é superior às minhas forças. Entende? Você tem e-mail? Mas, ô Mino, por que... Não tenho e-mail. Mas eu não tenho nem secretária eletrônica, quer dizer, então, eu já me espanto com a televisão, imagine você. A resposta do Paulo Henrique. Mino, pois é. Piorou por quê? Eu faria aqui uma segunda pergunta embutida nessa. Mesmo depois do regime militar? Não, sobretudo depois do regime militar, porque acho que a tragédia brasileira desaba realmente em 64. Eu acho que o Brasil estava encaminhado para um processo qualquer de modernização. Aliás, Machado, na teoria do medalhão, conta que o pai diz ao filho também, seja a favor da modernidade, mas nunca a aplique. Então, tá bom. Então, é um pouco assim, entende? Então, nós somos a favor da modernidade, a modernidade ficou no... Não, 64 é a tragédia. Tem um processo encaminhado. Mas depois disso nós não passamos para... eu estou no jornalismo há 30 anos só, Sim. Então, quando eu comecei, a imprensa vivia sob censura. Sim, claro. Né? Todos os jornais. Depois alguns jornais saíram da censura, manteve-se na Veja, no Pasquim, no Opinião, nas televisões e finalmente se acabou. Nem isso você acha que melhorou? O fato de termos hoje liberdade de imprensa para noticiarmos o que quisermos, publicarmos o que quisermos, quer dizer, falarmos bem do governo e das autoridades constituídas uma publicação e eventualmente silenciarmos a respeito das informações que deveriam ser dadas. Mas a revista isso, sabe, Carta me lembra Capital um pouco a história. Não faz a Carta isso? Capital, a Carta Está nas Capital bancas. é uma boa lembrança. Não, estava nas bancas. Mas a Carta Capital é um excelente exemplo, porque a Carta Capital, embora quinzenal, graças a uma equipe valente, que eu apenas dirijo, mas tem gente lá de altíssimo nível, e eu acho até que tem lá jornalistas bem melhores do que eu, a Carta Capital fura o jornalismo diário com informações que não têm seguimento. Sim, mas se nós estivéssemos no regime militar... Caro, na penúltima capa da revista Carta Capital, ou antepenúltima, agora já não lembro, havia uma reportagem sobre mazelas sérias envolvendo figurões da República que mexem com o tal anexo 4, enfim, movimentos entre Cayman e o Brasil. Quem falou disso? Ninguém. Ô, Mino. Agora, foram desmentidas as informações? Não. Ô, Mino, Então, acredito que sejam verdadeiras. Queria uma declaração sua, queria que você explicasse, na verdade, porque aqui para mim não ficou claro. Se compararmos o Brasil de hoje com o de 25 anos atrás, quando o Vlado Herzog morreu, aquele era muito melhor, por incrível que pareça. Eu queria que você... evidentemente, você não tem saudade da ditadura. Não, absolutamente. Mas eu acho que nós tínhamos uma enorme esperança. A morte do Vlado é um momento terrível e decisivo na minha vida, devo dizer. Porque eu, naquele momento, eu virei jornalista porque sou brasileiro, porque virei brasileiro. Se eu tivesse ficado na Itália ou em qualquer país da Europa, eu não seria jornalista. Agora, no Brasil, senti realmente a utilidade, a serventia. E senti nesse momento. Porque até digamos, veja, eu tinha trabalhado como um profissional, entende? Técnico. E assim, sim, exatamente.
E assim trabalhei no Estado, no Estadão, né? Onde eu fui muito bem tratado e foram certamente os melhores patrões que eu tive. Mas eu tinha uma função técnica. A opinião era a do jornal. Quando fui para a Veja, até pelas lacunas, pela falta de um ideário claro por parte dos meus patrões, os quais, se tivessem conhecido o Brasil, não teriam publicado aquela revista, até porque 3 meses depois da saída da revista, desabou sobre o país o AI-5. Então, não era exatamente o momento ideal para fazer aquilo. E se fez porque eles não tinham uma clareza quanto ao que era exatamente o país, os rumores que o percorriam, Só para contar, você a tinha história... ou você também não tinha? Pergunta-me, não estou te sacaneando. Você tinha essa clareza e você deixou correr ou você também não tinha? Não, eu tinha Você essa tinha? clareza, eu conhecia o país. Eu cheguei aqui com 12 anos. Você estava ali falando, isso não vai dar certo. Não é que não vai, Não dar, vai dar certo. certo, você Aliás, não vai. no livro está contada essa história. Quer dizer, o Mercúcio Parla é advertido por seus amigos, olha, cuidado, que isso aqui não é... mas era tão tentadora a oportunidade, e depois, por que fugir de uma situação? Eu, normalmente, não tiro o time de campo. Mas, sou um Firmino, por que gramsciano, o episódio do pessimista Vlado na foi inteligência e otimista na ação. Vou em todas as bolas. Por que o episódio do Vlado foi decisivo na tua vida? Não, foi decisivo porque aquilo realmente me tocou muito, a bestialidade do evento, entende? E a ferocidade. Então, quer dizer, no fundo cristalizou um processo que corria dentro de mim e me levou à convicção de que jornalismo, no fundo, tem um sentido e que isso te ajuda a, pelo menos a fornecer elementos para que algum dia a história escrita pelos vencedores possa ser corrigida. Mas voltando ao tema do Então, Marconi... essa é a questão, porque essa ideia de que a história é sempre escrita pelos vencedores é uma ideia que tem o poder de me irritar sobremaneira. Muito bom, parabéns. Mino Carta, Paulo Rogério Lentioli, de Vila Antonieta, aqui em São Paulo, gostaria de perguntar o seguinte. Gostaria que você falasse um pouco sobre ética na imprensa. Ele pergunta, existe ou não? E diz, eu como estudante de jornalismo, acho que falta essa matéria no curso. Mas eu não sei, viu? Essa história de ética é uma história complexa. Acho que a ética é uma coisa automática, né? A gente aprende quando nasce, aprende com os primeiros exemplos, né? Aprende no primário, entende? Vivendo em sociedade, né? E há coisas óbvias. O problema é que, infelizmente, o país vive também, entre outras crises, uma crise moral. Eu acho que a nossa sociedade, quando digo sociedade, digo de quem pode comer carne todos os dias, proteínas, consumir proteínas todos os dias. Não falo, evidentemente, do povo brasileiro, que não é nem melhor nem pior que tantos outros, ou que todos os outros, porque não existem povos melhores ou piores, né? Infelizmente, o povo brasileiro está ainda vivendo uma espécie de escravidão, se não for escravidão mesmo, né? Agora, essa turma que vive entre razoavelmente e bem demais, né? É uma turma que trafega na vida como sabe, o jacaré sobre a pele da água, com os olhos observando para ver onde será o próximo golpe, o próximo bote, onde ele o dará. É por aí. Eu acho que nós vivemos um período moralmente muito medíocre, né? Aonde, nesse rio, com o jacaré navegando para lá e para cá, o que é que o jornalista é? Ou deve ser, na sua opinião? É o que eu dizia há pouco. Eu acho que o jornalista deve se preocupar em realmente fornecer elementos para que algum dia a história não seja... para que a versão dos vencedores, dada pelos vencedores, seja eventualmente contestada. Mas se a gente olha os jornais, a chamada grande imprensa, e vê, fizemos uma vasculhada aí nos últimos 2, 3, 4, 6 meses, veremos nas primeiras páginas diversas denúncias contra elementos do governo. Sim, mas contra sempre denúncias menores.
em cima, não, pelo menos na maioria dos casos, né, em cima de assuntos menores. Nos interessamos muito, por exemplo, por Vanderlei Luxemburgo. A história do Vanderlei Luxemburgo nos deixa atordoados, não dormimos, perdemos o sono. É uma coisa triste, aliás. Me entristece muito. Só que eu acho que o problema é muito mais em cima. O problema está no João Avelange, está no Ricardo Teixeira, está na velhacaria e na corrupção desses cartolas, né? E nós nos preocupamos com Vanderlei Luxemburgo. Não digo que Vanderlei Luxemburgo seja uma flor, mas enfim, ele é o peixe pequeno. Então é sempre o peixe pequeno. Posso fazer uma observação, Mito? Eu acho que no Brasil pobre e rico se ferra. É só a Georgina, é só o Vanderlei. Agora, rico, pode ficar tranquilo que não pegam. Cadê o Chico Lopes, por exemplo? É isso. Com aquele $1,5 milhão lá, declarado no exterior, em nome do outro. Sim. Então, eles trabalham em cima dos Claro. pobres que ficaram ricos. Mas, claro. O rico pode ficar mais rico ainda. Não? Sempre. Posso tentar organizar o dissenso de novo? Luiz Estevo. Esta imprensa, pós-ditadura, derrubou um presidente da República, caçou um senador, de maneira inédita na história da República, caçou um bando de deputados aí ligados à CPI do narcotráfico. No meu entendimento, aí eu gostaria de te ouvir também, acho até que peca por excesso de denuncismo, porque há um vaso comunicante hoje entre Ministério Público e imprensa dos mais incômodos, porque o Ministério Público planta lá a denúncia na imprensa antes mesmo desse troço ter qualquer indício de veracidade, e isso sai, e a honra das pessoas é jogada na lama e não se recupera mais, não adianta. Isso o quê? Essa imprensa é tão ruim assim, a imprensa que derruba um presidente. Isso o quê? Oi? Porque o Ministério Público faz um conjunto Pois é, qualquer de denúncias. censura no Ministério Público Qual deixa é o tipo de estarrecido. denúncia Você que consegue chegar... A primeira você conquista acha que da é? democracia é o Ministério Público, e ele quer denunciar o Ministério Público? Não, rapaz? Pelo amor de Deus, mas não faça. Não, mas eu acho, escuta, eu não acho que nem o Ministério Público, coisa nenhuma, está acima de qualquer suspeita, não está também. Só estou dizendo o seguinte, Mas é uma conquista. esta imprensa derrubou ou não derrubou um presidente da República? Eu achei ótimo. Começou na história. Achei Derrubou? ótima. Caçou ou não caçou o Estou senador? encantado com esta sua referência Não. à queda do... Eu vou lhe contar a história do Collor. explique. Sim. A queda do Collor. Por favor. Em fins de outubro de 1990, o Collor não tinha ainda completado um ano de mandato, tinha sido empossado em março. A revista Isto É, que eu então dirigia, publicou uma reportagem magistral, assinada por Bob Fernandes, que contava exatamente tudo, absolutamente tudo aquilo que o irmão do Collor declarou depois numa entrevista à revista Veja em abril de 92, ou seja, 1 ano e 6 meses depois. Tudo. Menos os supositórios de cocaína. Bem, essa reportagem caiu no vazio. Contava tudo sobre as relações entre PC Farias e o governo. Caiu no vazio. Por quê? Eu acho que caiu no vazio porque o pessoal de cima, que tinha agarrado no fio desencapado o Collor, sabendo que se tratava de um fio desencapado, mas necessário, providencial até, para enfrentar o sapo barbudo Lula, né, para poder derrotá-lo, fazendo inclusive mil coisas fantásticas, 1000 mazelas, mil subterfúgios, 1000 coisas, 1000 retoques a debates e coisas similares, né? Ajudando de todas as maneiras. Esses mesmos senhores não tinham ainda decidido derrubar o senhor Collor, que o qual, porém, estava Quem são os senhores, menino? Eu sei, mas diz para o pessoal lá em casa, quem são esses senhores? Quem Como são? diz para o pessoal lá em casa, os senhores são os que mandam no país? Não, Como? não, imagina. Era o governo, eram os empresários envolvidos com o governo, eram os donos da imprensa nativa, os donos da mídia e da comunicação em geral. Muito bem, não deram atenção para Isto É. E depois? Não deram atenção. Deram 1 ano e meio depois. Por quê? Porque o rapaz estava cobrando um pedágio muito alto, 30%, 40%. Os anteriores só cobravam 10%, 20%. Entende? Então, mas eles não queriam derrubá-lo. Não queriam derrubá-lo. Você vai me desculpar,
mas não queriam. Eles queriam adverti-lo, porque a tal CPI que se formou estava admitindo que, sem provas, não se conseguiria chegar a coisa alguma. E todo mundo dizia que não tinha provas, entende? E o próprio denunciante, o tal de Pedro Collor, dizia não ter provas. Então a coisa ia morrer aí. Se a Isto É não descobrisse, num trabalho de reportagem brilhante, da sucursal de Brasília, orientada, diga-se de novo, pelo Bob Fernandes, que tinha dado uma dica preciosa, que se revelou realmente certa, né? Se confirmou. Bob e o Lula, né? Hein? E o Lula também. Lula quem? Lula Marques estava junto, não estava? Na coisa de achar o Heriberto? Não, acho que era Mino Pedrosa. Mino Pedrosa. Pedrosa. Não, havia 3 pessoas. A sucursal inteira trabalhou naquele episódio. Mas, enfim, eles foram atrás dessa indicação, era uma indicação, foram atrás, desenvolveram, acharam um motorista. Aí, com o motorista na mão, realmente a coisa ficou complicada. Mino, eu estava num grande jornal, era uma histeria. E eu quero lhe lembrar, hein? Era uma histeria nas redações dos jornais. Sim. Eu estava num grande jornal à época, em busca das provas, claro, até que vocês conseguiram. Mas é claro, eles Não é? estavam em busca das provas, Agora, não estavam achando. e ninguém acendeu o sinal verde. Vai lá, agora pega. E a CPI ia se encerrar sem nada. E o senhor Collor continuaria governando e concluiria o seu mandato tranquilamente. O Prêmio ESTO de Jornalismo, que, aliás, oferece oportunidades para acertos fantásticos embaixo do pano, por trás das cortinas e tal, porque eu te dou essa coisa para você, você dá essa coisa para mim, no ano que vem você vai ganhar, etc. e tal. Nós sabemos como é que funciona esse negócio. Então, o Prêmio ESTO foi dado à revista Veja, quando, obviamente, devia ser dado ao pessoal da sucursal de Brasília da revista Isto É. Seria assim em qualquer país do mundo. Não é aqui, porque aqui nós temos a elite mais feroz, mais determinada, mais resistente do mundo. E referindo-se à sua pergunta, referência à sua pergunta de há pouco, sobre o porquê no tempo de Vlado nós estávamos, no fundo, era um tempo melhor. Por quê? Porque estávamos cheios de esperanças. Acreditávamos que no dia em que raiasse o sol da liberdade, seria a liberdade mesmo. E olha, não raiou sequer a lua. Aqui é a névoa espessa. Aliás, graças a Fernando Henrique Cardoso, conseguiu-se formar a aliança de direita mais determinada, mais compacta de todos os tempos da história do país. Mas debaixo da égide desse santo. Que pode ser denunciada por aqueles que quiserem denunciar, o que não se podia na época do Vlado. Não, podem denunciar o que bem entenderem, mas nas questões substantivas não acontece absolutamente nada. Mas não é a sociedade que tem que fazer as questões substantivas, Mino? Hein? Não é a sociedade que tem que fazer as questões substantivas, não o jornalismo? Mas como se a sociedade é completamente manipulada? Se a teoria do medalhão funciona tão admiravelmente neste país? Mas funciona nos partidos, nos sindicatos, Eu acho que funciona em geral. Eu acho que hoje, nesse exato instante, o único movimento que me parece digno de algum respeito é o MST. O Mino, eu queria falar um pouquinho sobre a sua personalidade, quer dizer, porque a gente está entrevistando essa visão do Brasil que você tem, que me faz ter também uma admiração quase tão grande por você, o teu tom, e o Nilando Beirão, que te chamou. Nilando é adjetivoso como ninguém. Nilando e o Tom estão na sua lista. E, aliás, por acaso, aqui você foi capa da minha revista. Que isso? Não, peraí. Posso levantar? Posso favor, Posso trafegar pelo estúdio? Graças a um microfone sem fio. Sim. As grandes. Eu estou falando sobre o negócio da personalidade. Mas é um demônio santo, né? É anjo e demônio. Se você enquadrar, já que nós estamos no departamento de mostrar... O que eu faço? Isso aí tá bom, aí tá bom. Assim. Ou aí tá bom, beleza. Pois é. Vocês podem complementar amanhã a entrevista de hoje, né, do Venda Bundas. Mas eu quero dizer o seguinte, porque quem tem medo do Mino Carta. Sim. Tem essa coisa de nós transformamos você meio anjo, meio demônio. Quer dizer, que eu acho, aí eu estou falando da sua personalidade, que eu acho que é um pouco uma imagem que você gosta de cultivar. Eu gosto da sua coragem e admiro muito essa coisa de você falar que o Brasil te fez jornalista, porque você chegou a hora e disse, aqui eu tenho que ser jornalista, porque esse país precisa
Essa coisa. Mas eu quero dizer que vocês três, o Paulo Henrique Amorim, o Tão e o Nirlando Beirão, estão citados na entrevista como três dos maiores jornalistas que o Milton conheceu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por isso vocês não... Agora o Nirlando... Mas tem outros que, Sim, sim. que eventualmente não privam comigo. Sim, mas eu estou falando desse. Mas o Nirlando... Mas eu esqueci certamente muito. Muitos, mas o Nirlando gosta muito de elogiar quem tem poder. Ele é fascinado por quem tem poder. Outro dia ele deu uma lambida no Valtinho Moreira Salles que eu fiquei estarrecido. Mas agora, o que ele fez em elogio a você no artigo que eu li aqui na internet, Sim. é estarrecedor. Então ele acaba te fazendo um elogio que eu acho que você não deve gostar muito. Então eu queria saber o seguinte, duas coisas só, falando da sua personalidade. Você gosta de que tenha medo do Milton Carta? E segundo, você é um rochedo de convicções? Ele não é possível. Eu acho que você é um mar de dúvidas. Gosto muito mais dessa coisa maleável. Eu E o Nirlando chama de agradeço rochedo de convicções, menino. Você virou um ditador e um autoritário. O que você acha? Você gosta de ter medo de você? Você Não. é um rochedo de convicções? Não, primeiro, não gosto de que tenham medo, mas eu espero que ninguém tenha medo. Em primeiro lugar. Não gostaria de causar medo. Né? Em segundo lugar, eu sou uma dúvida ambulante. Agora, em relação a certas coisas, não há como escapar à convicção. Claro. Entende? Por exemplo, se eu falo dos manda-chuva do país, se eu falo dos donos do poder, como diz Raimundo Fauro, eu tenho a convicção de que eles são os responsáveis pela situação que estamos vivendo, que é uma situação terrível, e as pessoas fingem que não é com elas, entende? São Paulo e Rio estão entre as 5 cidades mais violentas do mundo, emparelhadas com Cali, Medellín, uma cidade da Cisjordânia, Ramallah. Isso. Entende? Quer dizer, 5 cidades, essa é a situação. Existe uma guerra civil não declarada, mas claramente... mais gente em São Paulo que no Oriente Médio, no Sim, conflito. entre São Em Paulo... Ramallah é igual. Em Ramallah é igual. É igual? É igual. Mino, uma pergunta. Aquela guerra civil... Chegamos nessa situação como? E as pessoas fingem que não veem. Mas é como você passar na frente da favela e se acostumar tanto com a paisagem que te parece normal que ela esteja lá. É assim. Entende? Todos os nossos números, nesses últimos 6 anos, pioraram, com exceção de a inflação, que realmente foi domada, e graças a um plano certamente inteligente, mas exposto, talvez, que quem sabe devesse ter recebido uns retoques, exposto a problemas, a chuvas e trovoadas, mas de qualquer maneira é indiscutível isso, e a mortalidade infantil, que realmente teve uma melhora nesse número. Todos os outros números estão piores, mas muito piores. Ô Mino, já que estávamos falando do Machado de Assis, e para não dar a impressão de que você é um casmurro, o livro Castelo de Âmbar também tem perfis de personagens emocionantes, pessoas de quem você genuinamente gosta e elogia de forma quase tão transbordante quanto o Nirlando Beirão. Eu me lembro, por exemplo, você fala do Raimundo Fauro como um profeta. Sim. Né? Sei que entre nessa categoria de pessoas que você admira e que foram importantes na sua vida, tem também o Cláudio Abramo, jornalista como nós. Claro. Por que você não fala um pouco do Fauro e do Cláudio? Bem, o Fauro eu conheci, quer dizer, na verdade, quando eu saí da Veja, ele me ligou solidarizando-se. Eu já tinha lido o livro. Você não o conhecia? Não. Ele toca o telefone e do outro lado está o senhor Raimundo Fauro. Aí acabei conhecendo quando ele já presidia a OAB e almoçávamos bacalhau no Rio Minho, no Rio de Janeiro, e eu fiquei encantado com a ironia, do desabusado, do cético desabusado. E um homem de extrema coragem e profeta porque ele próprio explica, né? Na entrevista que ele deu ao Bob e a mim recentemente, que está na Nesse capa número, da né? última, exato, da última Carta Capital. Quer dizer, na primeira,
A primeira etimologia da palavra, o significado da palavra, é mensageiro. Um mensageiro que vinha para criticar uma situação, né? E ele é profeta nesse sentido, porque, na verdade, ele escreveu um livro tão admirável, aliás, escreveu 2 livros, ambos admiráveis. Um deles é o Pirâmide do Trapézio, que diz respeito ao Machado. Quer dizer, é uma análise política, quer dizer, mostrando como Machado era um crítico de costumes formidável, né? Como ele via o país e como, de alguma forma, também ele era um profeta, porque antecipava coisas ao fazer uma leitura correta que os contemporâneos não sabiam fazer. E isso pode ser dito também, e sobretudo até desse ponto de vista, em relação aos donos do poder, que é uma reconstituição dos caminhos e descaminhos do poder entre Portugal e Brasil, da dinastia de Assis a Getúlio Vargas, mas você tem aí os elementos para imaginar o que acontecerá depois, né? Você já sabe, se você faz uma leitura correta do livro, você chega lá. Quanto ao Cláudio, o Cláudio eu conheci menino, mal tinha chegado aqui, e meu pai trabalhava no Estado e escrevia todos os dias um artigo, porque meu pai dirigia a seção internacional do Estadão e escrevia todos os dias um artigo, que era uma espécie de súmula do dia, intitulava-se, era uma rubrica intitulada De um Dia para o Outro. E escrevia em italiano, tínhamos chegado há meses. E o Cláudio foi chamado para trabalhar no Estado, porque era um moço muito promissor e tal, todo mundo sabia que o garoto daria certo. Mas, além disso, porque ele era filho de italianos, sabia perfeitamente italiano e traduzia meu pai. E foi nesse tempo que nós ficamos amigos. E eu acompanhei muito o Cláudio e tinha grande admiração por ele, sempre tive. Acho que foi o maior jornalista brasileiro dos últimos 50 anos, talvez 225. Talvez Cláudio Madaró. Parafraseando, então. Ô, Mino, mas deixa eu colocar. Você disse que o Mesquita foi um dos seus melhores patrões. 3 vezes, né? Aqui e no livro. Sim. Agora, aqui está no seu livro, Ao Morrer, Alberti é o Cláudio Abramo, leu-se, entre outras, estampada no Arauto, que é o Estadão, a afirmação de que ele fora um grande repórter. Sim. Ponto final. Sim. O Estadão reduziu Alberti, Cláudio Abramo, à função de um grande repórter. Essas são coisas tristes, são coisas lamentáveis, mas eu me dei muito bem com os Mesquita enquanto trabalhei lá, e eles se portaram sempre muito bem comigo. Era um tempo em que eu me considerava um profissional. Entende? As ideias deles não batiam com as minhas. Eu devo confessar que, ao regressar ao país em 60, eu tinha um certo ceticismo, digamos, um certo pessimismo na inteligência em relação à esquerda brasileira. Nunca confiei muito, eu confesso. Embora tenha enorme admiração por alguns esquerdistas brasileiros. Por exemplo, Marighella. Uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração. Pela coragem pessoal? Hein? Pela coragem pessoal? Pela coragem pessoal, por algumas ideias que ele teve, que já eram meio antigas talvez, até a ideia da guerrilha urbana, por exemplo, inaplicável no Brasil. Mas, enfim, era uma pessoa séria, corajosa e disposta a ir até as últimas consequências. Eu vi muitos, diga-se, como ele. Entende? E o Lula? Ou então intelectuais como Caio Prado, né? O Caio Prado, que é notável, enfim. Mas, por exemplo, eu acho que um protótipo perfeito desse esquerdista de quem eu desconfiava. Ô, Mino, deixa eu te fazer uma pergunta precisa. O Fernando Henrique Cardoso, entende? Porque eu, desde que vi o Fernando Henrique, senti nele essa coisa. Nunca foi de esquerda, né, Mino? A teoria da dependência não é de esquerda. Eu quero que alguém me prove que a teoria da dependência é uma tese de esquerda. Escuta, o primeiro livro dele... O primeiro livro dele... que é aquele sobre escravidão no Brasil meridional. No prefácio está escrito, eu usei aqui o método dialético marxista, prefácio escrito por ele. Quando ele me disse que já nesse tempo ele misturava Marx com Weber, ou seja, 61, 62, eu disse ao Fernando Henrique, escuta, mas
no prefácio, eu me lembro, estava escrito assim. Ele disse, não, mas na segunda edição eu tirei a referência. Então, você citou Cláudio Abramo, que era marxista, mais propriamente trotskista. E, portanto, tinha um marco claro sem querer ser perdão, de economia política que a gente conhecia. Né? E creio que um dos últimos textos, se não o último que ele escreveu, um textinho lá na Folha, chamava Culpa dos Oprimidos, em que ele estava meio com o saco cheio, acho que você lembra do texto, meio assim, meio assim, desisto do povo, não dá e tal. Sim, era um desabafo. Eu tomei aquilo meio como um texto assim, um texto antecipando a morte, porque, na verdade, morria ali a esperança também de qualquer revolução e tal. Sim. Qual é seu marco? O seu marco, você é marxista, o seu marco é o de classe? Quando você fala dos poderosos, eu queria entender, de classe social que você fala? Eu, quando trabalhei na Itália, porque eu saí daqui... Tem poderosos, como o meu amigo social. Orlando Lambi, mas tem outros poderosos também, que a imprensa de esquerda lambe, que são poderosos também. O MST é muito poderoso. E a imprensa de esquerda lambe o MST também. Não é mesmo? Poderoso? Ou não? Eu te provo por números daqui a pouco. Deixa eu saber o mínimo. Eu quero saber, o marco é marco de classe social? Não vamos nos perder pelo... Não. Você é marxista, amigo? Não, acho que Marx é um grande filósofo, um pensador notável. Eu aprecio muitas coisas em Marx, mas não sou marxista nesse sentido. Agora, quando eu estive na Itália, os meus amigos todos eram do Partido Comunista. E então eu me liguei muito a eles e cheguei aqui com ideias comunistas. Comunismo italiano, que sempre foi um pouco... Eu sou profundamente gramsciano, isso, não sou marxista, sou um gramsciano. Gramsci seria mais otimista na situação do Brasil atual, não seria? O Gramsci não seria mais otimista no Brasil atual? No Brasil atual? É. Mas, meu caro, eu sou muito otimista. A longo prazo, agora eu gostaria de assistir... A longo prazo, como é que é? Estaremos eu gostaria de assistir a essa transformação fantástica, entende? Mas você está fora do cárcere. Todos nós gostaríamos. Não, evidentemente, o meu tempo é curto, as cãs demonstram isso, provam largamente, mas eu gostaria que sobrasse para os meus netos, e eu tenho dúvidas que sobre para eles. Eu acho que temos que começar a pensar em 100 anos. Aliás, a gente que sabe fazer esses cálculos e fala em 100 anos para poder recuperar o país de tantos erros. O que começou em 64, né? É isso. Bom, começou em 64, vai demorar 100 anos. Se é por isso começou com a independência, na verdade, porque o Líbero Badaró, que você tanto admira, viveu aqui nesse tempo, o Brasil era pouco independente. Então, começou e continuou. Agora, realmente, em 64, até em função da industrialização, até em função de Volta Redonda, de uma série de coisas que estavam acontecendo, da Petrobras, né? O país estava tomando um certo rumo, né? Talvez até daí surgisse um proletariado consciente da sua condição de proletariado. Porque você não cria grandes partidos de esquerda eficazes, que o problema da nossa esquerda foi também, ela sempre foi muito ineficaz, né? Mas partidos de esquerda têm que ter o caldo de cultura de um proletariado disposto. A decepção do Cláudio era essa, entende? Não se formou um proletariado. Você vai para São Bernardo, que se há um lugar do país onde deveria existir um proletariado, e eventualmente o Maluf ganha por lá, ou os homens do Maluf, ou enfim, o populismo mais reles, mais velhaco, né? Então é isso. Mino, você é pintor, né? Eu estou aqui por causa disso. Porque o resto passa, viu, toda essa história. A grande alegria de ler, fui jornalista por causa do Brasil. Então, nessa altura, Mino, que estava tendo um sucesso forte, o jovem pintor Carlo Carrà, Cirone, estavam olhando para o Mino, na Itália. Ele tinha ganhado prêmios na Itália, importantes, de pintura, estava surgindo. E, de repente, ele vem para cá, decisão de vida, de sobrevivência, e, de repente, é Sérgio Milliet, com quem ele priva, Portinari, Rebolo, toda essa gente, né? Você teve como interlocutores o Pietro Maria Bardi, o Jacob Clitóris. Aliás, está no livro.
É. Que, aliás, o Bardi está no livro e é um dos heróis do livro. Pois é. É o professor. E são os grandes... Você teve grandes interlocutores. Sem dúvida. O Bardi, o Sem dúvida. Clodovitz, enfim. Toda essa parte das artes plásticas te brindou com pessoas que te respeitam muito, te respeitavam, e que criaram com você um tecido inexpugnável que foi justificativo de você ter estado nesse país. Enquanto aquele outro setor, né, era um setor que não soube apreciar, talvez, ou vai apreciar daqui 100 anos, visto que a data é essa que foi estabelecida, o fato que você nunca fez concessões, nunca. Sempre teve uma grande lucidez, uma grande coerência, e talvez fosse um homem moderno. É um homem moderno adiante do seu tempo. Então, de repente, você estava lidando com pessoas cuja origem era as capitanias, né? Que eu acho que é aí que acontece o problema, não é em 64. O Brasil se dividiu em pessoas que ganharam as terras e o que lutaram pelas terras. Os italianos imigrantes eram pessoas que não tinham tido capitanias, os outros imigrantes também. Esse é o grande divisor de águas. Você continuou pintando, você tem uma carreira de artista considerável, exposições de sucesso. E eu ia te perguntar uma coisa que eu vivo pessoalmente muito forte. Depois você vai me responder por que essa situação, porque é mezzo dolore e mezzo gaudio. Você sabe que existem também os patrões da arte. Você sabe que existem também os patrões da cultura. Oh. E como tudo passa pela arte, pela cultura, pela educação, o resto se torna impossível. Depois vem o jornalismo, a política. Eu estava lendo Paul Virilio agora, 1977, A Velocidade da Política. É um livro fantástico. Tudo isso está lá atrás, está matado. E, de repente, eu vejo você aqui hoje se debatendo com questões que deveriam pertencer ao passado. Eu não entendo como um patrão de um museu usa o museu para fins pessoais e como um patrão de um jornal, de uma revista, faça a mesma coisa. Então, essa é uma tendência que existe em todos os setores. Entende? Você luta contra isso numa área, eu numa outra, a trincheira é a mesma. É verdade. Mas há pessoas tão inteligentes, inclusive eu faço aqui há patrões que souberam que não era por aí e que lutaram do lado da verdade, porque a discussão aqui é a verdade ou a mentira. Quando você faz um trabalho jornalístico e ele é verdadeiro e cai no vazio, como você disse, nós fazemos trabalho cultural todo dia e cai no vazio também. Então, essa questão que eu queria te perguntar, essa generalidade de comportamento, essa linguagem comum, esses hábitos comuns, como você sente, como você pressente o espaço que é dado, né, ao jornalista que pode escrever, e no fim eu vejo que você não pode escrever o que você pensa, porque você incomoda. Você sempre pintou o que quis pintar? Alguém te incomodou? Não me incomodaram. Mas como pintor. Agora, como jornalista também eu sempre fiz o que eu achei que devia fazer, e quando não deu para fazer mais, tirei o time de campo. Mas acho que há outros, né? Há outros que fazem isso. O Paulo Henrique, por exemplo, porque está na minha frente. Ele, inclusive, tinha um programa na televisão excelente de informação, um programa diário importante, e o perdeu. Né? Agora está fazendo isso aqui na cultura, graças ao bom Deus. Eu não sei a quem. Não, todos aqui se esforçam para fazer o seu serviço dignamente. E há outros em vários cantos. Tirando, digamos, Carta Capital é uma coisa bastante compacta, como de resto abunda. São coisas que o órgão está tomando uma posição. Caros Amigos é outra publicação, cada um a seu modo, mas é gente que exercita o espírito crítico e fiscaliza o poder. Agora, você tem muitos colunistas, você tem articulistas em vários lugares, você tem, às vezes, economistas, professores de universidades, que escrevem nos jornais artigos
críticos, artigos fortes, artigos que têm peso, né? Agora, quando você se refere aos patrões da cultura, você se refere em geral aos donos do poder, quer dizer, são todos iguais. Quer dizer, eu tive uma lida difícil com às vezes até dolorosa, sabe? Dolorosa com os patrões da imprensa, porque eu tinha amizade por eles, eventualmente, entende? E aí o choque foi muito desagradável. Você não acha que era quase um problema de conversão? Porque eu dediquei muitos anos à conversão. Eu faço um trabalho de catequese na área cultural, na área das artes plásticas, permanente. Eu me considero, assim, uma freira, uma monja. Eu vou lá, convenço, faço... E, às vezes, quase surge, né, um espaço para a gente, uma correspondência. Eu estou, no momento, até profundamente encantada com um jornalista, que é um crítico de o Daniel Pisa, porque eu estou sentindo que ele vai passar por tudo aquilo que o Mino passou, que tanta gente passou, porque ele enveredou pela verdade, assim, batido. Ele está indo, ele está indo. Eu estou só esperando para ver o tiro. Ô, Mino, a verdade é geralmente as pessoas se concordam com a gente ou existe uma verdade neutra? Na sua opinião? É uma pergunta mesmo. Não. Eu sei, um pouco profunda demais, talvez, mas geralmente não é verdade quem concorda com a gente? Não, vocês são feitos a matemática e olhe lá. É profundo. Aritmética. É uma pergunta profunda. Não, eu acho que existe uma coisa que se chama verdade factual. E essa é indiscutível. Não há o que discutir. Você está tomando água e esse é um copo. Então, isso. Você está usando gravata. Entende? Então, isso é a verdade factual. A verdade factual não se discute. Entende? Agora, o jornalista tem que ter essa fidelidade canina em relação à verdade factual, ao meu ver. Agora, no mais, exigir do jornalista a objetividade, para mim, sempre foi uma besteira. Você disse gramsciano, você tem que exigir do jornalista honestidade. Você disse gramsciano, você acha que o Gramsci lá no cárcere, escrevendo tal, diria que os patrões são todos iguais ou ele imaginaria uma tentativa de sair disso que acaba se constituindo um dilema, né? Porque se eles estão do lado de cá são todos iguais, nós estamos do lado de lá e também somos, em princípio, todos iguais, não somos eles. Eu não acho que os patrões são todos iguais. E como eu disse, eu tive, por exemplo, uma ótima relação com os senhores Mesquita no Estado. Era uma relação muito nítida, muito clara. Eu tinha uma autonomia técnica total. Fiz realmente o que bem entendi, mas a opinião era deles, não era minha. Eu poderia discordar à vontade nos papos extra-jornal, né, no bar e tal, mas no jornal quem decidia eram eles. Depois eu tive grande amizade pelo Domingos Azugaray. Fomos amicíssimos, fizemos a Isto É juntos, né? Quer dizer, eu cuidava da parte editorial, ele cuidava da parte administrativa, financeira. Garbo Chaves. É? Garbo Chaves. Garbo Chaves. Me dizem que ele está triste com o meu livro, que não gostou. A julgar pelo... Mas, olha, é tal história. O Garbo Chaves foi empurrando para fora, entende? Da revista. Ele queria que eu saísse. Quando ele deu uma entrevista para a revista Imprensa, jornalistas, em que ele falava da Isto É, sem me citar em nenhum momento. Uma entrevista grande, né, fluvial, em que ele afirmava os planos dele e tal, farei disso, Isto É, vai para aqui e tal. Era um recado claríssimo. Todo mundo me disse, olha, está te dando um recado, você está fora dessa revista, você já está saindo. Se não me engano, era abril, maio de 93. Mino, Quando eu cheguei a ele, ao cabo de muitos empurrões, e disse a ele, olha, Domingo, assim não dá, eu vou embora, tudo bem, não tem problema. Ele aceitou na hora. Não esboçou um mínimo gesto. Agora, vamos e venhamos. Isto é, eu fiz grandes bobagens em relação a Isto É, porque quando eu cismei com o Jornal da República e convenci o Domingo a fazer o Jornal da República e demos com os burros na água rapidamente, eu acho por erros de ambos, porque ele não tinha calculado que a reação seria aquela, ele pensou que o Jornal da República teria o mesmo êxito que Isto É tinha tido. E depois verificamos que não era assim. Ele veio a mim e disse, vamos fechar esse negócio. Eu disse, não, vamos... Ele, a certa altura ele disse, não, então eu vou embora. Eu vou embora te vendo a minha parte. E fizemos promissórias.
E depois ele, com incrível generosidade, rasgou e jogou fora. Anos depois. Quando eu voltei a Isto É, que aliás, quando eu fui trabalhar com ele na Senhor, que ele transformava de mensal em semanal e queria mim para dirigir a semanal, ele me disse, olha, patrão, você nunca mais, viu? Você vai ser meu empregado. E eu achei perfeito, ele estava certo, porque eu realmente sou um desastre como empresário, entende? E a culpa de termos perdido a Isto É, foi minha. E o Mercúcio Parla diz que perdemos a ciência... Você acha que é fácil ser seu patrão, Mino? Não sei, mas com o domingo a relação... É por aí que eu quero ir. Com o domingo a nossa relação era excelente. Agora, eu não é uma agressão. Eu não entendo como é que ele ficou chateado comigo. Agora, realmente... Quem é patrão de Mino Carta? Como é que faz? Deixa eu concluir. Eu não queria Deixa eu ser. concluir. Eu não contei nada inventado. O Domingo tinha um projeto para a editora dele, mais do que legítimo. Ele queria fazer uma grande empresa. E fez. Mas esse era o projeto dele. Ele queria também uma televisão, talvez rádio, enfim, essas coisas. Milão, vamos tentar, deixa eu tentar trazer você um pouco para o... Não, mas eu quero concluir essa parte, se você me permite. Claro. Me permite? Me permite. Me permite. Finíssimo na língua portuguesa. Estamos em Machado. Ele é doido com o Machado. Não, então, eu não inventei nada. Agora, na hora que eu vou contar a vida do Mercúcio Parla, eu devo contar isso, entende? Porque realmente foi uma coisa muito dolorosa. Isto vamos e venhamos. Por que você não dá um nome real para as pessoas, já que está todo mundo... Quem a fez foi eu e uma equipe. Aliás, não me canso de repetir que jornalismo é trabalho de equipe. Mas Por que você fez a Clef, o seu romance? Você adora que ele descubra. O Rich Bitter mandou, seu amigo Carlos Rich Bitter, que deu o maior cuidado, mandou até uma listinha. Que, aliás, está no livro. Né? Ele mandou com todos, quer dizer, e você fica fascinado quando a pessoa descobre. Então, por que você não... Porque tem uma coisa, eu quero falar sobre você, que eu digo o seguinte, você escrever nesse romance, você tem o que você chama de conto, é uma reportagem, que você conta toda a sua passagem pela Veja e sua relação com os Tivita. Sim. Então, eu queria falar com você, sobre você, é isso. Por exemplo, eu não acabei de ler seu romance ainda, porque está difícil atravessar ele. Eu falei com você que o conto eu gosto mais, porque não é literário. Então, por exemplo, você adora, eu gosto de ver você falar, essa coisa escorreita de você falar, usar bem os adjetivos, mas você acha que tem duas maneiras diferentes de escrever. Por exemplo, que Dona Camomila foi, por 25 anos, secretária fiel e competente de Parla e desenvolveu por ele uma admiração sem limites. Isso é como você escreve o conto. Sim. Olha como é que você escreve no romance. Dona Camila foi de Parla, secretária fiel e competente, por 25 anos, e por ele desenvolveu... Você faz estilo. Quer dizer, existe duas maneiras de escrever, existe uma maneira literária. Aí, veja, quer me explicar, amigo? Olha, aí a tua opinião eu respeito muito. Agora vou explicar que eu quis realmente usar 3 estilos diferentes, na verdade. O estilo do advogado, né? O estilo desse jornalista que quer escrever, né? E o contrário, exatamente o conto, porque o conto não é a ficção, mas a ficção é escrita com um estilo jornalístico, seco. Sim, então você não tem pretensões literárias, então, assim, não, né? Não, eu talvez até tenha. Eu acho que a língua tem que ser usada, acho que a língua portuguesa... que era um grande roteiro de cinema, viu? Do jeito que está escrito, é totalmente visualizável como filme. É um roteiro. Peraí, mas você não respondeu a minha pergunta, hein, Mino? Não, eu escrevi com 3 estilos diferentes, quis escrever. Se conseguir isso, acho ótimo, porque era o intuito. É um exercício mesmo no romance. Agora, se eu vou ler, sabe, me influenciou muito a mim quando lia, porque te confesso que leio muito pouco hoje em dia. Mas quando eu lia, me influenciou muito a literatura inglesa, por exemplo. Lawrence Stern, Dickens, são autores e são autores ricos, né? Machado é um autor maravilhoso, desculpe, é uma linguagem riquíssima. Mas mesmo na parte ficcional do seu trabalho, sim, toda ela calcada na realidade. Sim, calcada na realidade, com algumas fusões de personagens, entende? A minha história no Arauto, por exemplo, funde minhas experiências com as experiências do meu pai.
que não era um professor de História da Arte. Pois é, escuta aqui. Não era, não? Era jornalista. Aqui, o negócio é o seguinte, você fala do seu pai com uma grande admiração. É lógico. Um carinho imenso por ele e tal. Claro. Na entrevista que você deu para nós, isso transparece, porque eu conheço você. Claro. E, no entretanto, poucas pessoas querem ser seu patrão ou querem ser seu pai. Quer dizer, o que você tem contra a figura do cara que está sob você? Você já fez uma análise para saber se você está brigando com seu pai quando você briga com seus patrões todos? Eu não acho que essa é a solução mais fácil. Pois é, Freud Freud americano, né? Freud para americano. Olha, eu acho, Freud em sim, Hollywood. acho, porque, como você bem disse, eu sou um conjunto de dúvidas que anda sobre duas pernas. Graças a Deus. Sim, mas eu sou mesmo. Agora, então não tenho tanta certeza para afirmar coisas nesse campo, para afirmar isto ou aquilo. Mas eu, em princípio, acho que tenho uma confiança espontânea no meu interlocutor. Em princípio, eu sou a favor do meu interlocutor. Você já fez análise, Mino? Se é que você pode falar? Sim, fiz um pouco de análise, muito superficialmente, é bem da verdade. Ô Mino, Mas... se você pudesse dizer para um jovem que está tentando começar a vida, você diria que deveria ser jornalista? Ou pintor. No Brasil. Ou pintor? No Brasil, qual que é mais importante? No Brasil, muito bom se ele tivesse chance de independência, né? Se ele tivesse, por exemplo, sei lá, digamos, Dora Kramer, uma coluna na qual ela escreve o que ela bem entende, por exemplo. Aí acho bom ser jornalista. Uma coisa que me perguntam muito... Ou pelo menos que esse pudesse ser o objetivo, né, de vida, que não é uma coisa que se consegue no momento em que você começa a trabalhar em jornalismo. Uma coisa que me perguntam muito estudantes de jornalismo agora que eu estou na revista Imprensa, se eu já escrevi muitas vezes coisas forçadas, contra a minha opinião. Eu digo, pô, nunca escrevi nada contra a minha opinião. Aí eu acho que nenhum jornalista escreve contra a sua opinião, na verdade. Não, peraí. Editorialista? Eu fui editorialista. Eu fui editorialista e discordei de um monte de coisas que eu escrevi. Mas muita você gente boa. Editorialista. Mas você assinava? Não assinava. Não. Editorialista não Não assina. assinava. Vamos nos prender aqui à técnica da profissão. Editorialista não assina. Não, sim, eu certo? sei que não sei. Por isso que eu Isso, pergunto. já tratamos de questões técnicas antes, voltamos assim. Editorialista não assina? Não é a opinião dele, ele está prestando serviço. Eu sendo já pago escrevi pra um monte de coisas com as quais eu não concordo. Sim. Agora, eu nunca não me lembro de ter escrito Mas a diferença, nada. Você nunca foi diferença jornalista? entre assinar e não assinar é fatal. Você pode ser um ghostwriter e você claro. não escreve o que o cara quer. Agora, outra coisa é quando você põe o teu nome embaixo. Ô, Mino, Diferente. a pergunta, para eu terminar minhas perguntas a você, é o seguinte. Eu concordo com o Tom, que você, e acho também que qualquer um dos 31 jornalistas que não tiveram vir aqui hoje, na classe, na categoria, entre nós todos aqui, a colocação que o Tom dá, você é perfeita, você é um dos maiores jornalistas desse país. Agora, então, isso, como você nunca quis ser patrão, como você nunca quis ficar rico, como você nunca quis fazer uma empresa de televisão, como você falou agora do nosso Azugaray querido aí, eu te pergunto, por que você, que é um homem realizado do que você escolheu, essa pergunta é da Daniela, minha filha, assim, por que você resolveu escrever um romance vingança? Mas não é vingança. Não é vingança. Por que você escreveu esse romance? Precisava? Bom, precisava. Só ele podia escrever. Pois é, Gente, o que é? Nós estamos esquecendo Não, da verdade. há tempo alguém aquela história dizia, que- Eu acho escreve que um isso é- livro de memórias, eu acho- escreve um livro de memórias. Eu disse, não vou escrever um livro de memórias, mas por que não escrever um romance? Me tentou a ideia. Acho até que Eu eu acho- vou, eu acho vou que esse livro voltar é- ao Mercúcio Parla.
se eu tiver força para tanto, porque Mercúcio Parla. estou começando a escrever, comecei a escrever, aliás. Você é fascinado pelo Mercúcio Parla, né? Não, que Mercúcio é você Parla- mesmo, né? Tá aqui, ó. Imagina, Mercúcio Sabe Parla que a sou dona- eu. Dona Camomila, sabe que a Dona Camomila fala do Mercúcio Parla? Sim. E você escreve? Isso aqui é a história de um homem extraordinário. Camomila. É personagem. Camomila. É personagem, quando entrega os originais. Essa é a camomila. Pro Essa é a camomila, mas veja, o escritor fala do Mercúcio Parla, chama o Geraldo, Mercúcio Parla, eu li esse o livro. narrador, Eu li esse livro. de figura extraordinária. Eu li esse livro tentando também a decifrar. camomila é fascinada, provavelmente até pouco apaixonada pela coisa. Eu li esse livro tentando decifrar também vários nomes aí. Mas o Richard Mas- fez a lista, depois a gente vai... Mas eu queria só observar o seguinte, que esse livro não me pareceu um livro de vingança, não. Esse livro me pareceu um livro saindo do fundo da alma. É isso. Do fundo da Pois alma eu de um digo- homem que está caminhando cada vez mais só. É isso. Mas é um não desiste. vitorioso. Você não é um vitorioso, Mino? É um vitorioso. Não, eu sou um derrotado. Pelo amor de Deus. Eu perdi Ué, todas as batalhas, mas isso me honra. Eu não, mas perder Mas, batalha é Mino, mas ganhar. você Eu não consegue gosto de convencer ser, ninguém eu não disso. gosto de ser o Você é um demônio, em vitorioso, última pelo amor análise, de não Deus, gosto de que causar medo. Mas ninguém convence, Mas você é disso, vitorioso, Mino, por quê? Hein? Você não é um derrotado. Sua sempre quase uma coisa, um estilo. Desculpa, parece cantar em falsete. Você criou as maiores revistas do Brasil. Não, criei não. Ou ajudou a criar. Não, ou Criou. não. disse que Comandei teve poder, as redações que faziam disse que teve poder sobre elas. Você diz, olha, eu sempre tive poder, quando não tinha mais, caía fora. Sim. Hoje, continua comandante Mas, absoluto. olha, do Estado eu não saí porque não podia não, mandar. sim. Do Estado eu saí Continua porque comandante absoluto de uma o revista. Abril veio com uma proposta muito tentadora, mas não tanto... Continua comandante absoluto de uma revista. Eu vou voltar à minha questão do início. Fica parecendo assim. Nunca uma vítima foi tão poderosa, tão feliz, tão triunfante. E nunca Como você e foi nunca derrotado? perdoou. Você, no fundo, você perdoa as pessoas nesse livro. Mercúcio perdoa as pessoas. Sim, Algumas, né? É. não todas. O Robert, por exemplo, está perdoadíssimo. Não, veja, olha, Ele dá conta que deu soco no eu carro nem do- perdoo, nem bom. absolvo, nem condeno várias. Mas é- O Roberto Tivita, eu realmente não perdoo. Esse não perdoo, porque... E creio que nem ele é você por causa dos murros do carro Hein? era dele? Nem ele é você por causa dos murros que você deu no carro dele? Não sei. Aliás, aquele negócio foi o pior momento da sua vida, Mino. Aquele soquinho em cima do carro ali. Fiquei triste. Mas essa é uma versão sua, uma tentativa de me... Ele ficou dando soco em cima É do uma carro. tentativa. E Essa é uma... amassou. Não, essa é uma Ainda tentativa... cuspiu no para-brisa. Não, desculpa. Sim, tudo bem. Mas Tá lá, você contou. você está fazendo um gesto Isso é que cinema, indicaria, hein? Isso é não cinema. sei, tendências estranhas. É uma coisa. Eu bati com a direita só. Ah, não foi com as duas assim, não. Não, isso é o que você gostaria que eu tivesse feito. Minucar, Cinema. nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria colocar uma última pergunta na qual você pudesse... Normalmente a última pergunta é uma pergunta, um fechinho rápido, mas eu acho que dá para a gente ter aí uns 2 minutinhos para essa última questão. O Cláudio Abramo, que você menciona no livro, ao lado do saudoso Paulo Duarte, Sim. cujo codinome eu me esqueci agora, João da Lua. João da Lua, exatamente, né? Que foi uma figura que eu tive a felicidade de conhecer, trabalhou no Estadão, foi um grande intelectual, um grande jornalista, uma Sim, figura claro. fantástica. Imagina. Fez um livro, quer dizer, foi feito um livro com o trabalho dele chamado A Regra do Jogo. Sim, do Cláudio. Do Cláudio Abramo, que você faz o prefácio, Sim, não é isso? sim. E aonde ele estabelece um raciocínio sobre justamente qual é a regra desse jogo que nós jornalistas temos que praticar. E ele fala sobre a ética e diz que a regra do jogo é essa, que a gente tem que jogar dentro desse jogo, respeitando alguns limites, Sim. a partir dos quais, como você mesmo disse, tiramos o time de campo. Certo. Então eu queria que você dissesse se é possível jogar dentro dessa regra, né, e participar desse jogo dentro das regras, mesmo não tendo a competência e a trajetória do Mino Carta. Bem, a pergunta que você me faz implica
enfim, para poder realizar o que você disse, seria preciso mudar muita coisa no país. Quer dizer, mudar a estrutura do poder, mudar a concepção do poder. E, portanto, mudar também, de alguma maneira, a concepção que os patrões têm dos próprios órgãos que eles publicam, para poder realmente garantir a todos indistintamente. Eu tive muita sorte na minha vida de jornalista, porque estava no lugar certo na hora certa. E olha, é verdade o que eu digo no sentido de que não acho que eu tenha tão grande talento. Eu tive sorte, eu estava lá, não sou de todo idiota e me saí bem. Mas agora, eu acho que na prática correta do jornalismo implica a obediência a 3 preceitos básicos, não é? A fidelidade à verdade factual, o exercício do espírito crítico e a fiscalização do poder. Se você não fizer isso, eu acho que o jornalismo não tem sentido. O jornalismo como um jornalismo político, digamos. Não estou falando necessariamente do jornalismo da Marie Claire, né? Estou falando de um jornalismo político, com implicações políticas, com envolvimentos políticos. Esse não se realiza desta maneira. Por outro lado, dentro da moldura de uma intenção profunda, que é iluminar o público, elevar o público, nivelar por cima, né? E não nivelar por baixo. Neste país, nós devemos procurar elevar as pessoas e não abaixá-las, não lhes secundar a ignorância. Entende? Não criar um público que se farta de frases feitas, até de um palavreado composto por umas 20 palavras que todos inevitavelmente repetem, né? Exaustivamente, todos os dias, você as ouve em todos os cantos, as mesmas palavras e as mesmas ideias, né? É um pouco, até a teoria do medalhão, né? Que é isso aí. Agora, sabe, eu tive, como te digo, sorte, então eu pude realmente fazer publicações dirigir equipes que faziam publicações que não existiam antes de mim. O que também me permitiu nunca me entediar no exercício da profissão. Isso, desse ponto de vista, foi muito bom, não é? E também pude me permitir sair quando as coisas estavam impossíveis. Mas eu não sei se isso é possível para todos os jornalistas. Aliás, acredito que não. Tanto mais num lugar onde o diploma na faculdade de jornalismo, hoje em dia, é indispensável, né? Então, formamos miríades de jovens e sem que haja, na verdade, espaço para eles nas redações existentes. Então, isso seria muita utopia desejar que isso fosse igual para todos. Foi, felizmente, para mim, mas ainda assim sou um perdedor, porque perdi todos os empregos. Mas com certeza quem acompanhou essa entrevista até o final não perdeu o seu tempo, Mino. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado.